Eu estava sentado no chão da minha loja vazia, com as luzes apagadas e o eco das minhas próprias respirações preenchendo o espaço. As prateleiras estavam nuas, como se zombassem de mim. Onde antes havia movimento, clientes, risadas e cheiro de café, agora só restava silêncio. Um silêncio que gritava. Eu tinha acabado de entregar as chaves para o novo dono. Não porque eu quis vender, mas porque não tinha mais escolha. Tudo começou com uma aposta. Uma única aposta em um jogo de futebol virtual. Um jogo que nem sequer era real. 2 times simulados por um algoritmo, rodando em um site colorido, com gráficos chamativos e promessas de dinheiro fácil. Eu só queria multiplicar o lucro da semana. Só isso. Só uma vez. Mas aquela uma vez virou rotina, depois obsessão, e quando percebi, já não era mais o dono da loja. Era só um homem tentando recuperar o que tinha perdido, cavando um buraco cada vez mais fundo com cada clique, cada aposta, cada madrugada em claro. Perdi tudo. Não só o dinheiro. Perdi o respeito da minha esposa, perdi a confiança dos meus funcionários, perdi a mim mesmo. E tudo por causa de um jogo que nem existe de verdade. Meu nome é Rafael, tenho 38 anos. Durante quase uma década, fui dono de uma pequena loja de artigos esportivos no centro da cidade. Comecei com pouco, uma sala alugada, meia dúzia de camisetas de time e muita vontade de fazer dar certo. Aos poucos, fui conquistando clientes fiéis, principalmente pais que compravam chuteiras para os filhos, jovens que sonhavam em jogar bola e até torcedores fanáticos em busca da camisa nova do time do coração. Eu sempre fui apaixonado por futebol, desde moleque, mas nunca tive talento para jogar profissionalmente. Então, quando a vida me deu a chance de unir trabalho e paixão, agarrei com tudo. A loja era meu orgulho. Eu acordava cedo, abria com gosto, atendia cada cliente como se fosse o primeiro. Era cansativo, mas gratificante. Morava com minha esposa, Juliana, e nosso filho de 6 anos, o Mateus. A gente levava uma vida simples, mas estável. Nada de luxo, mas nunca faltou nada. Juliana sempre me apoiou, mesmo quando as vendas caíam ou quando eu chegava em casa exausto. Ela acreditava em mim, e isso me dava força. Eu era o tipo de cara que controlava tudo nos mínimos detalhes, fazia planilhas, anotava cada venda, cada gasto. Nunca fui de ostentar. Cada centavo que sobrava, eu reinvestia na loja. Até que um dia alguém me falou sobre apostas em futebol virtual. É rápido, fácil e se você entende de futebol, dá para ganhar bem, ele disse. Eu ri na hora, achei besteira, mas a semente foi plantada. Na semana seguinte, tive um lucro acima do normal. Vendi bem, fechei bons pedidos e aí me lembrei daquela conversa. E se eu multiplicasse esse lucro, pensei. Só uma vez, só para ver como é. Era só um teste. Só curiosidade. Eu não sabia, mas naquele momento eu tinha aberto a porta para algo que ia me consumir por inteiro. Foi numa tarde de terça-feira, depois de fechar a loja. Eu estava cansado, mas satisfeito. Tinha sido uma boa semana de vendas. Sentei no sofá com o notebook no colo, só para relaxar um pouco antes de dormir. Foi aí que me lembrei da conversa com o Anderson, um fornecedor que sempre aparecia na loja. Ele vivia falando sobre apostas em futebol virtual. Dizia que era o futuro, que dava para ganhar dinheiro sem sair de casa, que era só saber analisar os times e confiar no instinto. Curioso, digitei o nome do site que ele tinha mencionado. A interface era chamativa, cheia de gráficos, odds piscando, partidas acontecendo a cada 2 minutos. Era como um videogame, mas com dinheiro real. E o mais estranho, os jogos não eram reais, eram simulações, com times genéricos, rodando em tempo real. Eu não entendi direito como funcionava, mas o site mostrava estatísticas, histórico de vitórias, porcentagens. Parecia tudo muito técnico, quase científico. Só uma aposta, pensei. Peguei R$ 200 do lucro da semana, um valor que, na minha cabeça, eu podia arriscar. Escolhi um time com o melhor retrospecto, cliquei em apostar e esperei. O jogo durou 2 minutos.
Gol aos 30 segundos. Vitória fácil. Ganhei R$ 360 em 2 minutos. Senti uma descarga de adrenalina. Era como se eu tivesse vencido uma final. E o melhor, sem sair de casa, sem esforço. Era só usar a cabeça. Fiz mais uma aposta. Ganhei de novo. E mais uma. E outra. Em menos de 1 hora, eu tinha transformado R$ 200 em quase R$ 1.000. Fechei o notebook com um sorriso no rosto. Aquilo era genial. Se eu fizer isso toda semana, posso dobrar o lucro da loja, pensei. É só não exagerar. No dia seguinte, abri a loja como sempre. Atendi clientes, organizei o estoque, mas minha cabeça estava no site, pensando em odds, em estatísticas, em qual time virtual apostar. À noite, voltei a jogar. Perdi uma, ganhei 2. E assim foi indo. A sensação de controle era viciante. Eu acreditava que, por entender de futebol, tinha vantagem. Que aquilo não era sorte, era estratégia. Juliana começou a perceber que eu estava mais ausente. Eu dizia que era cansaço, que estava estudando novas formas de expandir o negócio. Ela acreditou. Afinal, eu sempre fui responsável, sempre cuidei bem da loja, da casa, do nosso filho. Mas, por dentro, algo já tinha mudado. Eu não estava mais satisfeito com o lucro da loja. Eu queria mais, queria rápido. E o futebol virtual parecia o atalho perfeito. Mal sabia eu que estava entrando num labirinto sem saída. Nos primeiros meses, parecia que eu tinha descoberto uma mina de ouro. Toda noite, depois de fechar a loja, eu me sentava no computador e apostava no futebol virtual como se fosse um especialista. Eu anotava padrões, comparava estatísticas, fazia planilhas. Me sentia inteligente, no controle. Não era como jogo de azar, eu dizia para mim mesmo. Era análise, era lógica, era quase um trabalho paralelo. Comecei a separar parte do lucro da loja toda semana só para isso. R$ 500 aqui, 800 ali, e quase sempre eu conseguia dobrar ou até triplicar. Quando perdia, recuperava no dia seguinte. Era como se o sistema estivesse a meu favor. E quanto mais eu ganhava, mais eu queria apostar. O dinheiro fácil vicia. A sensação de vitória, de estar um passo à frente, era intoxicante. Em pouco tempo, comecei a ganhar mais com as apostas do que com a loja, e isso me deixou eufórico. Passei a sonhar alto, abrir uma segunda unidade, investir em estoque maior, até mesmo contratar mais funcionários. Só que, em vez de usar o dinheiro das apostas para isso, eu reinvestia tudo no próprio jogo. Se eu ganhei R$ 3.000 hoje, posso ganhar R$ 6.000 amanhã, eu pensava. Era uma lógica perigosa, mas naquele momento parecia fazer sentido. Juliana começou a notar que eu estava mais animado, mais confiante. Eu dizia que a loja estava indo bem, que as vendas tinham aumentado e, de fato, o caixa estava cheio. Mas ela não sabia que aquele dinheiro não vinha das prateleiras, vinha da tela do meu computador, de jogos que nem existiam de verdade. Comecei a me afastar da loja. Deixava os funcionários cuidando enquanto eu ficava nos fundos apostando. Às vezes, nem ia trabalhar. Dizia que estava resolvendo coisas do estoque, mas estava em casa, de olho nas odds, nos gráficos, nas simulações. Eu me sentia um gênio, um estrategista, como se tivesse descoberto um segredo que ninguém mais sabia. E aí veio o mês em que eu ganhei R$ 12.000 em uma semana. Foi o auge. Me senti invencível. Peguei uma parte e levei Juliana e o Matheus para passar um fim de semana na praia. Ela ficou surpresa, mas feliz. "Você merece", ela disse. "Você tem trabalhado tanto." Eu sorri, mas por dentro eu só pensava em voltar para casa e apostar de novo. Na minha cabeça eu estava construindo algo, um futuro, uma nova vida, mas na verdade eu estava cavando uma cova e nem percebia. A primeira grande perda veio numa noite qualquer, como tantas outras. Eu estava apostando há horas, tentando recuperar uma sequência de derrotas pequenas. Estava irritado, cansado, mas não conseguia parar. Fiz uma aposta alta, quase todo o lucro da semana, e perdi. Em 2 minutos o dinheiro evaporou. Fiquei olhando para a tela em silêncio, como se o sistema tivesse me traído. Mas não parei. Peguei mais dinheiro do caixa da loja no dia seguinte e tentei de novo. Perdi de novo. E aí começou o ciclo. Perdia, apostava mais para recuperar, ganhava um pouco, perdia o dobro. Comecei a atrasar pagamentos de fornecedores. Inventava desculpas. O boleto não chegou, o banco travou, tive um problema no sistema.
Eles acreditavam, afinal eu sempre fui pontual, mas por dentro eu já sabia que estava perdendo o controle. Juliana começou a desconfiar. Perguntava por que eu estava tão ausente, por que não jantava mais com a gente, por que vivia trancado no escritório. Eu dizia que era trabalho, que estava tentando expandir a loja, que precisava de foco. Ela queria acreditar, mas eu via nos olhos dela que algo estava quebrando. Comecei a mentir com mais frequência. Dizia que o movimento estava fraco, que o mercado estava difícil, mas a verdade é que o dinheiro da loja estava indo direto para o site de apostas. E quando o caixa zerava, eu usava o cartão de crédito, depois o cheque especial, depois empréstimos rápidos, desses que aprovam na hora, com juros absurdos. Eu prometia para mim mesmo que ia parar, que só precisava recuperar o que perdi, e aí sim, nunca mais. Mas sempre vinha mais uma aposta, mais uma chance, mais uma esperança de que tudo voltaria ao normal. As dívidas começaram a se acumular. Um fornecedor me ligou cobrando, depois outro. Um deles parou de entregar mercadoria. As prateleiras começaram a esvaziar, os clientes notavam. Perguntavam por que não tinha mais variedade, por que os lançamentos não chegavam. Eu inventava desculpas, mas por dentro eu sabia. A loja estava morrendo. Juliana encontrou um extrato bancário, viu o nome do site, me confrontou. Eu neguei, disse que era só uma brincadeira, que tinha parado. Ela chorou, disse que não reconhecia mais o homem com quem se casou, e eu, covarde, continuei mentindo. A vergonha começou a me consumir. Eu evitava amigos, evitava sair, me sentia um fracasso, mas ainda assim continuava apostando. Porque agora, mais do que nunca, eu precisava ganhar, precisava salvar tudo, precisava de um milagre. Mas os milagres não vêm para quem cava o próprio buraco. O dia em que fechei a loja foi o mais silencioso da minha vida. Não teve despedida, não teve aviso, só o som da porta de ferro descendo devagar, como se o próprio prédio estivesse se despedindo de mim. Eu não chorei, não tinha mais lágrimas, só um vazio seco, pesado, que me esmagava por dentro. A última aposta foi desesperada. Eu já estava devendo para fornecedores, para o banco, para a agiota. Sim, cheguei nesse ponto. Peguei um empréstimo com um homem que apareceu na loja oferecendo ajuda rápida. Assinei sem ler direito. Usei tudo em uma única aposta no futebol virtual. Uma aposta que, se desse certo, me colocaria de volta no jogo. Mas não deu. E foi ali que eu entendi. Não havia mais volta. Juliana me deixou uma semana depois. Disse que não podia mais viver com alguém que mentia todos os dias. Que ela tentou, que me amava, mas que precisava proteger o Mateus. Eu implorei, chorei, prometi mudar, mas ela já tinha ouvido tudo aquilo antes. E dessa vez, ela foi embora. Fiquei sozinho no apartamento. Sem loja, sem família, sem dinheiro. As contas se acumulavam na mesa, a geladeira vazia, o celular tocando o tempo todo com cobranças, e eu ali, deitado no sofá, olhando para o teto, tentando entender onde foi que eu me perdi. Comecei a ter crises de ansiedade, suava frio, tremia, não conseguia dormir. Às vezes passava a noite inteira acordado, revendo mentalmente cada aposta, cada clique, cada erro. Me odiava, me sentia um lixo, um fracasso, um homem que destruiu tudo por causa de um jogo que nem é real. Teve uma noite em que eu fui até a sacada do apartamento. Fiquei ali, parado, olhando para a rua lá embaixo, pensando, não em me matar exatamente, mas pensando se o mundo não estaria melhor sem mim, se Juliana e o Mateus não estariam mais seguros, mais tranquilos, se eu simplesmente desaparecesse. Mas algo me segurou. Talvez o rosto do meu filho, talvez o medo, talvez um resto de humanidade que ainda existia em mim. Voltei para dentro, sentei no chão da sala e chorei como uma criança. Pela primeira vez, chorei tudo, sem esconder, sem fingir. Só dor. Foi ali que eu entendi que tinha chegado no fundo. Não havia mais nada para perder. E talvez, só talvez, isso significasse que eu podia tentar subir de novo. Mas eu sabia que não seria fácil, porque o estrago que eu causei
não se apaga com arrependimento. A reconstrução não começou com um plano. Começou com silêncio, com dias longos e vazios, onde a única coisa que eu conseguia fazer era levantar da cama e tentar não pensar. Não havia mais loja, mais apostas, mais promessas. Só eu, minhas dívidas e a vergonha. Procurei ajuda. Não foi fácil admitir, mas eu precisava. Fui até um grupo de apoio para dependentes de jogos. Entrei calado, sentei no fundo da sala, ouvindo histórias que pareciam cópias da minha. Homens e mulheres que também tinham perdido tudo. Alguns mais velhos, outros mais jovens, mas todos com o mesmo olhar, o de quem já viu o fundo do poço de perto. Fui voltando toda semana. Aos poucos comecei a falar, a contar minha história, e pela primeira vez senti que alguém realmente entendia. Não me julgavam, não me davam conselhos vazios, só escutavam. E isso, de alguma forma, me salvou. Comecei a trabalhar como entregador. Era o que dava para fazer. Peguei minha bicicleta velha, instalei o aplicativo e fui para a rua. No começo doía, não só o corpo, mas o orgulho. Eu, que já fui dono de loja, agora entregando marmita embaixo de sol e chuva. Mas era o que eu tinha, e pela primeira vez em muito tempo, era real. Juliana ainda não voltou, e talvez nunca volte. A gente conversa, por causa do Mateus. Ela me trata com respeito, mas com distância. E eu entendo. Confiança é como vidro. Quando quebra, mesmo colado, nunca mais é o mesmo. Meu filho me abraça quando me vê. Me pergunta quando vou abrir outra loja. Eu sorrio e digo que um dia, quem sabe. Mas por dentro eu só quero ser um pai melhor, um homem melhor. As dívidas ainda existem. Estou pagando aos poucos. Negociei com o banco, com fornecedores. Alguns aceitaram, outros não. Levo calote de cliente, recebo pouco, mas sigo. Um dia de cada vez. Sem atalhos, sem apostas. Passei meses sem abrir o site de futebol virtual. Mas ele ainda está lá. Às vezes a vontade volta, principalmente nos dias ruins. Mas agora eu sei o que aquela tela representa. Não é só um jogo, é uma armadilha. E eu já caí nela uma vez. Hoje eu não tenho loja, não tenho carro, não tenho estabilidade, mas tenho algo que não tinha antes: consciência. E isso, por mais doloroso que seja, é o começo de tudo. Se você está ouvindo isso e acha que pode controlar, que é só diversão, que entende de futebol, cuidado. Eu também achava, e quase não voltei para contar essa história.